Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, muito trabalho na seara do nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida. Hoje, exatamente 27 de agosto de 2021, e estamos todos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Vamos então envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te damos de graças pela oportunidade de estudo, de aprendizado, e que esses ensinamentos, através de personagens verdadeiros e reais, possam também soar dentro de nosso espírito, sabendo que essas lições são para nós e que já está tarde, já urge nosso momento de caminharmos contigo. Abre nosso entendimento e nos inspira, que assim seja. No nosso último estudo, ainda estamos no ano de 217, foi feito um apanhado histórico da situação conturbada política em Roma, e é nesse meio que o Varro, após descobrir o adultério de sua esposa, pede o desligamento de Opílio, que ele não quer mais trabalhar para Opílio. O Opílio fica muito impressionado com isso dele, mas disfarça bem. E ele disse que não sabia como, mas que ia pagar as dívidas. E o Opílio o liberou das dívidas. E ele, procurando um trabalho justo e honesto, não achava nada. Quando ele foi procurado por Flávio Súbrio, que disse que tinha uma missão que só ele podia resolver. E leva ele junto ao pretor Galo, né? Que diz para ele, que pede para ele ir numa viagem até Cartago para auxiliar lá nas contendas. E o Flávio Súbrio diz para ele que ele podia até avisar os cristãos de lá. E aí ele vai e aceita essa missão e fala com o irmão Corvino que ele ia fazer essa viagem. E o irmão Corvino disse que se desse, ele iria com ele, que ele aproveitava e visitava a comunidade de Cartago antes de seguir para Leão. Paramos aí. Meus amigos, vocês me perdoem, eu vou voltar um pouquinho, porque eu fiquei bem intrigada com o descaso em relação a Cartago. Aí eu digo, eu vou buscar bem isso aí, quero entender essa história, porque esse descaso todo. Vamos passar rapidamente, se vocês me permitem. O meu é na página 46. 46 e o meu, a página 52. Minha edição bem antiga, mas olha lá. Primeiro vamos descobrir Catão. Ele nasceu 234 a.C., desencarnou 149 a.C. Catão. Era Marco Pórcio Catão. Foi um político e escritor da gente Pórcia da República Romana, eleito cônsul em 195 a.C. com Lúcio Valério Flaco. Ele ficou conhecido como Catão, o Velho, para distingui-lo de seu bisneto, Marco Pórcio Catão, o Jovem. Como censor, Catão se destacou por sua defesa conservadora das tradições romanas contra o luxo e a frivolidade da corrente helenística, oriunda do contato cada vez maior de Roma com o Oriente. Por conta disto, durante o seu mandato, como censor, protagonizou um duro embate contra Cipião Africano, o herói da Segunda Guerra Púnica. Como político, Catão se destacou como maior defensor e grande impulsionador da Terceira Guerra Púnica contra Cartago. Então foi o Catão que iniciou essa guerra contra Cartago. Agora o porquê, que aí é que eu achei interessante. Então ele diz, conforme o sábio conselho do velho Catão, mas depois do feito brilhante de Emiliano, então vem lá, Públio Cornélio Emiliano, nasceu em 185 a.C., desencarnou em 129 a.C. Conhecido também como Cipião Africano Menor.
Foi um político da família dos Scipiões, da gente comélia da República Romana, eleito cônsul por 2 vezes, em 147 e 134 a.C., com Caio Lívio Druso e Caio Flúvio Flaco, respectivamente. Ele era filho natural de Lúcio Emiliano Paulo, da Macedônico, e foi adotado por Públio Cornélio, filho de Ciprião Africano, vencedor da Segunda Guerra Púnica. Aí vamos ver, a Terceira Guerra Púnica foi a última das guerras a opor Roma a Cartago, 149 a.C. Depois do feito brilhante de Emiliano, arrasando-a, Graco fez a loucura de reconstruir aquele ninho de serpentes. Então ele disse, mas por que tanta raiva de Cartago? Porque simplesmente Cartago começou a investir na agricultura e estava muito bem financeiro, mais do que Roma. Então foi realmente um movimento de inveja muito grande, um movimento de vamos destruir, porque ninguém pode ser maior que Roma. Olha que coisa interessante. Nessa Terceira Guerra Púnica, olha, em 152 a.C., o senador viajou para Cartago e ficou assustado com a prosperidade da região, pois Cartago voltou-se para a agricultura, produzindo muitos produtos que começavam a assustar os proprietários de terra em Roma. A partir de então, em todos os seus discursos no Senado, independente do assunto tratado, ele terminava dizendo a famosa frase: Cartago precisa ser destruída. Delenda est Cartago. Então, ele falava de tudo, aí ele dizia, Cartago tem que ser destruído. Cartago. Por quê? Porque estava atingindo os agricultores de Roma, os donos das terras. Para você ver aqui o porquê dessa raiva de Cartago. O ancião gaulês comentou os obstáculos que vinha encontrando, voltamos já lá, para sair de Roma, e interpelado por Varro quanto ao porto a que se destinaria, esclareceu que lhe cabia visitar a comunidade cristã de Cartago antes de tornar a Leão, em definitivo. Então aqui nós estamos no diálogo entre Varro e Corvino. E Corvino, querendo também ir nessa viagem, solicita se ele poderia ir, né? Então estamos aqui alinhando essa ida do senhor Corvino. O semblante do rapaz iluminou-se. Por que não seguirem juntos? Tinha roteiro idêntico. Corvino vibrou de satisfação. O moço patrício expôs em ligeiras palavras o seu plano de comunicar-se com Flávio Súblio quanto ao novo companheiro de viagem, guardando, porém, os reais objetivos da missão que o levava à África para entendimentos posteriores com Apio Corvino, quando estivessem a sós no mar. No dia seguinte, quando apresentou o assunto ao velho soldado coxo, Súblio acolheu a ideia com indefinível sorriso, acrescentando bem-humorado: Como não? O viajante pode ser tomado à conta de um parente. Tens esse direito. Varro aprestou-se para a excursão de acordo com o programa previsto. Comunicou à esposa a resolução de alterar os rumos do próprio destino, sendo ouvido por Cíntia com especial atenção. E, depois de particular entrevista com o pretor, despediu-se dela e de Tarciano, com o espírito afogado em dolorosa emotividade. Levando a expressiva documentação, embarcou em Órtia com a alma absorvida em angustiosas expectativas. Corvino reuniu-se a ele, agradecido. Com o amparo do jovem Patrício e de Flávio Súblio, que estranhamente se desvelava na instalação dele, dispunha-se a partilhar a câmara estreita, reservada a Quinto Varro, junto ao alojamento do capitão na popa, mas estacou no estrado que separava o aposento dos bancos dos remadores, parecendo admirar a soberba trireme
em que viajariam. O nosso irmão Murilo, que é o responsável pela edição, ele vai colocar aí no canal a foto dessa embarcação de trireme. Era uma embarcação da antiguidade que dispunha de 3 ordens de remos. Então você imagina, uma fila de remos seria 1, 2 dupla, 3 triremos, são 3 filas. Então olha a quantidade de escravos para movimentarem esse barco. E o nosso irmão Murilo está colocando a imagem no nosso canal para que você possa entender do que nós estamos falando. Contemplava os mastros magníficos, contudo, alertado por Varro, satisfeito com a possibilidade de proporcionar-lhe o formoso espetáculo, o velhinho respondeu: sim, observo a largueza do céu e do mar, batidos de sol, sinto as baforadas do vento livre, que parece cantar a glória divina da natureza. Mas penso nos escravos calejados nos remos. O pregador ia continuar, no entanto, Súblio, que exercia inexplicável vigilância sobre ele, percebeu o sentido evangélico do apontamento, mostrou maior preocupação no semblante carrancudo e dirigiu-se a Quinto Varro, exclamando: agasalhemos teu hóspede. O moço patrício, contrariado com a interferência, expressou o desejo de apresentá-lo a Elcio Lúcio, mas o assessor do comandante objetou, ou seja, alegou o sentido contrário rapidamente. Não, agora não. Elcio está ocupado. Aguardemos um momento propício. Corvino foi internado no beliche, com a sua reduzida bagagem, que se constituía de uma túnica surrada, uma pele de cabra e uma bolsa com documentos. Para disfarçar a desagradável impressão deixada por Súblio, em lhe cortando abruptamente a palavra, o rapaz deixou-se ficar demoradamente junto do ancião, escolhendo aquele minuto para estudar, em companhia dele, o verdadeiro sentido de sua viagem. Porque nós sabemos que os escravos que participam do remo, desse trabalho, eles só saem dali mortos. A gente pôde acompanhar muito bem isso no livro Paulo Estevo, porque Gesiel foi um dos indicados, foi sentenciado a ser um desses escravos do remo aí, nesse movimento. Então, o nosso querido Corvino se sensibilizou quando ele viu o tamanho do barco. Como ele coloca aqui, ele diz, era trireme. Então multiplica isso daí por 3, tudo, número de escravos, a bem remar sem parar. Corvino escutou com visível espanto. Conhecia os patriarcas cartagineses e os adeptos mais destacados da importante igreja africana. Varro deu-lhe a conhecer o nome das pessoas indicadas na relação do pretor, que o valoroso missionário identificou em grande parte. Trocaram impressões quanto à época perigosa que vinham atravessando e assentaram providências como velhos amigos para os dias mais escuros do porvir, caso as tempestades políticas não fossem amainadas, ou seja, minoradas. O ancião das Galhas falou detidamente sobre a igreja de Leão. Propunha-se, ali, consolidar o vasto movimento de assistência social em nome do Cristo. Os prosélitos, ou seja, os adeptos, não admitiam a fé inoperante. Olha só, temos que praticar. A igreja, no parecer deles, devia enriquecer-se de obras práticas, à maneira de fonte incessante de serviços redentores. Recebiam, frequentemente, a visita de confrades da Ásia e da Frígia,
dos quais, Frígia, gente, a Ásia Menor, hoje na moderna Turquia, tá? Dos quais obtinham instruções diretas para a materialização dos ideais evangélicos e aceitavam a Boa Nova, não somente como senda, ou seja, como caminho de esperança para o céu, mas também como plano de trabalho ativo no aperfeiçoamento do mundo. E assim, de consideração a consideração e de apontamento a apontamento, permaneceram ambos absortos e felizes, estruturando projetos e avivando a chama rósea dos sonhos. Quando o navio se pôs em movimento, Apio Corvino sorriu para o companheiro, como se fora uma criança viajando para uma festa. A princípio, ouviram as pancadas rítmicas dos martelos que controlavam a ginástica dos remadores, mas, em seguida, o vento começou a sibilar fortemente. Varro ausentou-se, prometendo buscar um amigo a fim de apresentá-lo ao capitão. Mais tarde, entretanto, Corvino pediu-lhe fosse adiada a visita para o dia seguinte, asseverando que pretendia orar e descansar. O jovem afastou-se na direção da proa, onde passou a entender-se com alguns marinheiros. Tentou avistar-se com o comandante, mas Elcio, Lúcio, em companhia de Flávio Súblio e de mais 2 patrícios destacados, trocavam ideias com eles, em mesa distante, conversando animadamente. Anoitecera de todo. Temendo a obrigação de sorver bebidas fortes, Varro refugiara-se em si mesmo. Procurou a câmara em que se alojara, de modo a oferecer algum alimento ao velho companheiro, mas Corvino parecia dormir tranquilamente. Vendo que Elcio Lúcio e os amigos prosseguiam bebendo e jogando ruidosamente, à distância, o jovem patrício subiu à proa e buscou o solitário recanto para dar largos voos ao pensamento. Sentia sede de meditação e prece e suspirava por alguns minutos de silêncio, nos quais, a sós consigo, pudesse rememorar os sucessos dos últimos dias. Contemplou as águas que a ventania cantante encrespava e deixou que as rajadas refrescantes lhe acariciassem os cabelos soltos, com a ideia de que os balsâmicos fluidos da natureza lhe adoçariam as inquietações da cabeça atormentada. É interessante a gente ouvir a história do Varro, porque Varro era um espírito qualquer? Não é. Está sendo fácil para ele? Não. Então, gente, não é fácil para ninguém. Isso aqui é porque às vezes nós que somos espírita, a gente está ali naquela força querendo melhorar, e às vezes a gente acaba se maltratando muito, porque a gente se agride muito. Não, calma. Não é fácil. O importante é a gente não permanecer. Está no processo de mudança, mas sentir, ainda está na nossa condição, sentir medo, sentir raiva, sentir vontade de sentir. Mas o que nós vamos fazer com o que estamos sentindo é que faz toda a diferença, tá? Então aqui a vontade dele realmente é de um lugar que ele possa ficar quieto. Ele quer orar, ele quer meditar, ele quer refletir. Fascinado pela calma noturna, fitou a lua crescente que se elevava nos céus e vagueou o olhar pelas constelações faiscantes. Que misterioso poder comanda a existência dos homens? Pensava em solilóquio triste. Solilóquio, gente, ato de alguém conversar consigo próprio, tá? É um monólogo.
Alguns dias antes, estava longe de supor-se na aventura de uma viagem como aquela. Acreditava-se num roteiro seguro de felicidade doméstica, amparado pelo mais amplo respeito social. Entretanto, notava o destino em franca transformação. Onde estariam Cíntia e Tassiano naquela hora? Por que motivo a conduta da mulher lhe alterara daquele modo a vida? Sem a ideia do Cristo no coração, não contaria com maiores dificuldades para resolver os problemas que lhe atormentavam o íntimo. Contudo, conhecer o Evangelho e não ignorava os testemunhos que lhe cabia mobilizar. Gente, olha só essa fala dele. Olha que interessante. Sem a ideia do Cristo, a pergunta é, ele tinha algum processo de expiação em relação a Cíntia? Não. Não. Ele, inclusive, tinha que estar encarnado? Não. Não. Não tinha. Isso aí se torna tudo provas. Porque o que acontece? Quem vem para a chuva é para se molhar. Está encarnado no planeta Terra, aonde a massa é verdadeiramente de espíritos da terceira ordem. A gente quer o quê? Encontrar a Madre Teresa e Francisco Cândido Xavier? E ele diz assim: sem a ideia do Cristo no coração, não contaria com maiores dificuldades para resolver os problemas que lhe atormentavam o íntimo. Se eu não tivesse Jesus no coração, eu matava a Cíntia Júlia e ficava com o Tassiano e ia embora. Fugia com o Tassiano. Pronto. E poderia até matar o Pílio. Basta a gente lembrar, né, que o povo mata com maior facilidade. E nessa época aqui era um mata-mata só. Se ele não conhecesse Jesus, seria muito mais fácil. Ele teria resolvido já. Na outra vez que nós fizemos esse estudo, eu anotei uma frase que tu disseste. Justamente nessa de a ideia do Cristo no coração, que tu disseste. Quem conhece Jesus opta pelo sacrifício. Muito bem. E aí a gente para pensar e diz assim, puxa vida. Aí eu lembro logo de quem? A fala de Jesus a Pedro. Pedro, te levarei aonde tu não queiras ir. Porque hoje eu falo, sinônimo de cristão é sacrifício. É por isso que ser cristão é eu não atender os meus caprichos pessoais. É eu sempre dizer o que Jesus quer que eu faça. E hoje eu ainda penso mais. Jesus jamais quer que eu venha anuir com o crime. Ou silenciar. Porque quase sempre, quando eu silencio, quando eu estou anuindo com o crime, é porque de alguma forma o crime está me beneficiando. E aí eu calo. Eu ganho algo disso. Quando eu estou anuindo com alguém que está pisando em mim, é porque de alguma forma eu estou ganhando algo material. Não é desse tipo de sacrifício que Jesus fala. É o sacrifício sem nenhum interesse. Então, sinônimo de cristão é sacrifício. Ontem, na nossa fala, na palestra do Morada Cristã, o tema era fariseu e publicano. Parábola dos fariseus e do publicano. E Jesus está frente a frente com os fariseus. E ele conta uma parábola, colocando o publicano, que é odiado pelos fariseus. E Jesus ali, contando aquela parábola, frente a frente, ele coloca o publicano numa situação melhor, mais humana, mais decente do que o próprio fariseu perante Deus. Já parou para pensar? Eu imagino hoje Jesus dentro do Senado dando uma palestra. Tu acha que ele ia ficar cheio de dedo? Ai, o fulano tá ali, ele é governador. Olha, o cicrano tá ali, é senador. Não. Porque ele não se intimida perante o mal. E o mal toma uma proporção maior porque o bem é tímido.
Então a gente tem que compreender o que é sacrifício. Sacrifício é sem ter nenhum interesse por detrás. Porque às vezes a gente se sacrifica, mas há um interesse. Você aguenta, mas há um interesse. Você suporta, mas há um interesse. Então aqui ele diz, seria muito mais fácil. Para ele, como ele dizia assim, sem a ideia do Cristo no coração, não contaria com maiores dificuldades para resolver os problemas que lhe atormentavam o íntimo. Mata a Júlia, pega Tassiano, vai-se embora. Porque o grande amor dele é Tassiano, o filho. E lembra que o Públio diz, né, que se o marido pegasse adultério, ele podia matar e estava de boa. Ok. Contudo, conhecer o Evangelho e não ignorava os testemunhos que lhe cabia mobilizar. Ele conheceu o Evangelho e, conhecendo o Evangelho, Jesus diz: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então, nosso Senhor Jesus nunca nos iludiu. Daí ele fala, não se pode servir a dois senhores. Você amará um e odiará outro. Então não tem como nós seguirmos o Cristo Jesus atendendo os nossos caprichos pessoais. Não, nós estamos nos iludindo. Então ele diz, contudo, conhecer o Evangelho e não ignorava os testemunhos que lhe cabia mobilizar. Porque o Evangelho já falou para ele. É sacrifício. Se pudesse sobrepor-se à influência de Opílio, no entanto, não seria lícito nutrir qualquer ilusão. Possuía parentes abastados em Roma que se incumbiriam da manutenção do filhinho até que pudesse enfrentar as surpresas da sorte. Com finanças mais firmes. Todavia, na condição de adepto do cristianismo, não seria justo impor a Cíntia o suplício moral de que se via objeto. Ou seja, ele poderia colocar a boca no trombone, né? Silêncio. Detendo-se na visão da noite magnífica, orou fervorosamente, implorando a Jesus lhe aliviasse o espírito dilacerado. Quer oração melhor? Amigos, a vida da gente nem sempre é flores. Nós temos um pai que um dia vai voltar à pátria. Nós temos uma mãe que vai voltar à pátria. Nós temos irmãos que um dia nós também teremos que ir ao velório. Nós temos irmãs que um dia também teremos que ir ao velório. Nós temos filhos que algumas vezes iremos acompanhar em enfermidades dolorosas. Nós temos convivências que algumas vezes irão dilacerar nossa alma. Nós temos que ter consciência que um dia o nosso corpo também vai adoecer, que nós também um dia iremos retornar à pátria espiritual. Não podemos nos iludir de que a nossa vida será sempre um mar de rosas, que as dificuldades só irão bater nas portas dos nossos irmãos e nunca a nossa. Então, aprenda a respeitar a tua vida hoje, aprenda a valorizar as pessoas que estão contigo, aprenda a respeitar o próprio corpo, a valorizar a tua saúde e aprenda a se preparar para a hora que a vida te chamar ao testemunho. Todos nós.
No entanto, não seria lícito nutrir qualquer ilusão. Detendo-se na visão da noite magnífica, orou. Lembrava dos amigos presos e perseguidos por amor à fé sublime a que se dedicavam, arrimando-se nos exemplos de humildade da qual se fazia um padrão vivo. E rogava ao benfeitor celeste não lhe permitisse a queda em desesperos inúteis. Quanto tempo passou assim, consigo mesmo, na solidão? Varrão não pensava nisso. Até que alguém lhe bateu nos ombros, arrancando-lhe os ouvidos da assoviada melopeia, ou seja, melodia do vento. Era Súbrio, que parecia conter a respiração, falando-lhe desajeitado. Escolhido dos deuses, creio haver chegado o instante de nos entendermos francamente. Havia naquelas palavras algo estranho, cuja significação Varro buscou em vão. O coração bateu-lhe descompassado no peito. Aquela fisionomia pálida do companheiro, habitualmente tão cínico, denunciava algum doloroso acontecimento. Contudo, não se sentiu suficientemente corajoso para indagar. Prosseguiu então o soldado. Há muitos anos recebi de teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou-me a vida na Ilíria e nunca pude ajudá-lo em parte alguma. Prometi, porém, à minha denegrida consciência o resgate dessa dívida e admito que hoje possa atender ao compromisso que o tempo não conseguiu apagar. Ilíria é uma região onde hoje abriga também a Croácia. Há muitos anos recebi de teu pai um favor que jamais conseguirei esquecer. Salvou-me a vida. Mergulhando os olhos felinos no semblante torturado do rapaz, continuou. Acreditas que o pretor tenha solicitado a tua cooperação por julgar-te bastante maduro? Admites que Elcio Lúcio ceder-te-ia um lugar ao lado dos seus próprios alojamentos por achar-te simpático? Filho de Júpiter, sê mais avisado. Popílio Vetúrio tramou com eles a tua morte. O teu destaque social não lhe ensejava uma arbitrariedade em Roma, onde, aliás, espera conquistar-te a mulher. Lastimo-te a mocidade cercada de tão poderosos inimigos. Elcio guarda instruções para tirar o teu cadáver ainda hoje no seio das águas. Alguém foi indicado para roubar-te a vida. Para a sociedade romana, deves desaparecer nesta noite para sempre. Ele só faltou chamá-lo de bobo. O Súbrio tinha um olhar felino e a malícia, porque o malicioso, para onde ele olha, ele vê malícia. E ele consegue realmente perceber, porque na verdade é o espelho dele, é a imagem dele. E ele consegue identificar isso rapidamente. Não é o caso do Varro. Varro não era nem para estar encarnado com esse meio. Então ele não consegue ver a malícia. Ele não consegue ver o mal. Mas isso é ruim? Não, porque Varro não sofreu. Varro está sabendo agora. E quantas vezes a gente, pelo excesso de malícia, a gente vê em tudo malícia. Mas se a gente consegue ver, porque em verdade a gente está projetando o que somos. Vamos lá. Escutando semelhantes palavras, Quinto Varro fez-se pálido. Imaginou-se à frente dos derradeiros instantes no mundo. Quis falar, mas não conseguiu. Intensa emoção constrangia-lhe a garganta. Observando a expressão indefinível do olhar de Súbrio,
presumiu que o assessor do comando vinha exigir-lhe a vida. Porque a pausa se anunciasse mais longa, reuniu todas as forças que lhe restavam e perguntou: O que queres de mim? Quero salvar-te. Informou o soldado com ironia. E depois de certificar-se da ausência de outros ouvidos na sombra, ainda ajuntou: No entanto, preciso salvar a mim também. Devo ajudar-te sem esquecer-me. Segredando quase, acentuou: Uma vida, por vezes, pede outra. Esse velho que te acompanha é meu conhecido. É um longevo, gaulês, fatigado de viver. Sei que discursou nas catacumbas, pedindo esmola aos tolos. Certo, dominou-te com mágicas, no intuito de ganhar um prêmio de viagem a Cartago. A peregrinação dele, porém, será mais longa. Deixei que embarcasse em nossa companhia propositadamente. Era a única solução para o meu enigma. Como defender a tua cabeça sem comprometer a minha? Ápio Corvino. O moço Patrício ouvia a confidência, trêmulo de pavor. Mas no instante em que o nome do amigo era pronunciado, fez um esforço supremo e inquiriu cenas do próximo capítulo. Amados amigos, quantas emoções, segura o coração. Próximo estudo tem mais. Agradecemos assim a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e reflexão. Gratidão te damos, Senhor, e se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.